Que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. É um prazer estar aqui novamente junto com você para juntos meditarmos na palavra de Deus. Convido você a fechar os seus olhos e orarmos por iluminação. Santo Deus, amado e bondoso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos, agradecemos por essa oportunidade de mais um dia nos encontrarmos, ó Senhor, para meditarmos juntos em Tua Palavra. Agora que a Tua Palavra será lida, nós rogamos para que Teu doce Espírito ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. É isso que nós pedimos, desde já gratos. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida irmã, se estiver com a sua Bíblia em mãos, abra ela no Evangelho segundo Mateus. Faremos a leitura no capítulo 7, versos 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. As duas entradas é o título aqui da minha Bíblia. Bom, falaremos hoje então de uma grande ordenança de Jesus. Após Jesus ter ensinado a multidão no Sermão da Montanha, sim, porque esse texto faz parte do Sermão da Montanha, já no finalzinho, é como se ele estivesse aqui encerrando o Sermão da Montanha após todo aquele ensinamento, dizendo para as pessoas que o caminho é difícil, que ele compreende que andar com Jesus é complicado, porque exige de nós renúncia, exige de nós deixar o nosso ego, as nossas vaidades de lado. Então o Senhor Jesus, ele dá um exemplo aqui de duas portas, uma que é larga, que é o caminho da facilidade e da felicidade que o mundo oferta. Ela parece que é o caminho da liberdade mesmo, da felicidade, do bem-estar, mas é um caminho que ele é largo, muitas pessoas entram por ele e ele nos leva à perdição. E ele diz que a porta estreita é uma porta que não permite negociações, é uma porta que não nos permite levar bagagens. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui é que muitas vezes nós queremos uma vida nova sem que o velho homem se transforme. Então, quando Jesus diz que essa porta estreita, que é o caminho que leva para a salvação, é um caminho difícil e por isso poucas pessoas entram, ele está querendo dizer para nós, basicamente, que é uma porta que não nos permite entrar com bagagens, ou seja, as bagagens que nós trazemos do mundo, hábitos, autossuficiência, inveja, egoísmo, legalismo, o pecado. Nós temos que, ao entrar por essa porta, deixar tudo isso para trás. E como é difícil abrirmos mão daquela pessoa que nós nos tornamos. Mas nós queremos caminhar com o Senhor. Esse caminho é largo, é um caminho que é cheio, aos nossos olhos, de alegrias, de prazeres, e que parece inofensivo, e é por isso que nós acabamos arrastando parte dele para a porta estreita e fica difícil de entrar, porque é como se nós quiséssemos trazer parte do mundo para um novo mundo, que é caminhar com Jesus, que é transformar a nossa mente, que é ser transformados, em pessoas melhores, mas nós queremos sempre aqueles hábitos de quem nós éramos. E a porta estreita, ela requer de nós renúncia. E será que você está disposto a renunciar quem você é de verdade? Será que eu estou disposta, a abrir mão do caminho da sedução, da alegria, o caminho que parece bom? Por exemplo, nós vimos recentemente aí, no carnaval, algumas publicações de bloquinhos gospel, de pessoas, mas não tem problema, é uma festa cultural, a gente está se alegrando.
a gente não está fazendo mal para ninguém, a gente está fazendo festa em casa, é só com os amigos, é só com a família. Não, meus irmãos, é uma festa do mundo, né? É uma festa da carne, ela tem esse arquétipo, né, se é que a gente pode dizer assim, tem esse estigma sobre essa festividade, tem esse peso espiritual onde rituais são feitos, onde ofertas são feitas e ok, você não está fazendo rituais nem participando de oferendas, mas está reverberando uma energia negativa e pesada sobre o mundo. O cristão, nesse período, ele deve estar recluso, ele deve estar num processo de oração por sua casa, por sua família, pelo planeta, pelo mundo. E não fazendo festinhas que podem ser somente inofensivas, só para a família, só para os amigos, não. Isso é trazer a bagagem do mundo para a igreja, né? Então, por mais que pareça inofensivo, se você tem caminhado e a sua bússola, ela é medida de forma moral pelo que a sociedade faz e não é ofensivo, certamente você está caminhando pelo caminho da porta larga. Nós temos o hábito de querer dar um jeitinho. Percebam só como estão nos últimos tempos o perfil do crente. Eu poderia até aqui citar algumas igrejas, mas não é o meu intuito, eu não estou aqui para apontar igrejas de ninguém. Eu estou aqui para levar um ensinamento da parte de Deus que diz que sim, que o caminho que nos leva para a salvação, ele é estreito, ele é difícil, ele é doloroso e ele tem, né, na palavra, a tradução do grego, essa palavra caminho, ele quer dizer comprimir, ou seja, tem uma expressão de apertado mesmo, sabe? Ele é comprimido, então ele aperta, é difícil para passar. E aí é que está o grande desafio. E é por isso que Jesus disse que poucas pessoas passam por esse caminho. Porque é isso, é você ser peneirado, é você deixar os desejos do mundo, a sua vaidade, o seu ego, é deixar tudo para trás, é se transformar numa nova pessoa. Então, depois que Jesus, depois de todo aquele sermão ali na montanha, ensinando para as pessoas, e algumas se levantaram e falando, duro é esse discurso? Sim, esse discurso aqui é duro, ele é difícil. E mais uma vez, não querendo ser prolixa, mas mais uma vez, é por isso que Jesus falou que ele é um caminho que poucos encontram a entrada, poucos passam. Sabe por quê? Porque nos últimos tempos nós estamos brincando de ser crentes. Mas Satanás não brinca de ser diabo. Ele está o tempo inteiro ao derredor, querendo nos devorar. Devorar os nossos filhos, as nossas famílias, destruir os nossos lares. Porque nós estamos trazendo o mundo para dentro da nossa casa. E nós estamos tirando Deus dos nossos lares. É por isso que nós estamos presenciando tantas destruições, tanta maldade, tanta tragédia nas famílias, porque nós paramos, né, de colocar Deus dentro da nossa casa. Estamos colocando o mundo. O alerta de hoje, a palavra de hoje, que é uma ordenança, né, que eu falei, é uma ordem, é imperativo, entrai, é uma decisão. Você decidiu caminhar com o Senhor, então você precisa deixar as bagagens do mundo lá fora e resistir ao diabo, às tentações, e certamente ele fugirá de você. Que você possa pensar sobre isso. Quais são as bagagens que você tem carregado? Quais são as bagagens que você precisa deixar? Lembra-se que eu falei? Se você não assistiu, assista o vídeo da Quaresma, que é um grande desafio nós fazermos um jejum daquilo que nos afasta de Deus. Talvez seja até isso, você deixar o hábito do mundo lá no mundo, não dar um jeitinho, não repaginar e trazer para a porta estreita, porque certamente não passará por ela. Certamente não passará. Nosso maior desafio é estar no mundo e não fazer parte deste mundo, é não compactuar com as coisas deste mundo. É ser luz. E talvez você não agrade
a muitas pessoas. Talvez você não agrade as pessoas que estão dentro da sua casa. Mas eu costumo dizer, é uma brincadeira, mas eu costumo dizer que Jesus me chamou para ser sal e não açúcar. Então nem sempre a gente vai agradar a todos, mas nós precisamos agradar ao nosso Deus. Não porque Ele é um Deus mimado, mas porque quando nós fazemos o que o Senhor nos ordenou, o que Ele nos ensinou, quando nós fazemos isso, somos nós que somos beneficiados. É para o nosso bem, porque Ele é Deus. Ele sem mim e sem você, Ele continua sendo Deus. Mas e nós, sem Ele? O que somos, meus irmãos? O que somos? Então, por mais difícil que seja entrar por essa porta, que é estreita, que é comprimida, que esmaga, que nos deixa doloridos, sofridos, às vezes seduzidos pelo mundo. É isso que ele faz. E nós ficamos assim, perdidos, querendo dar um jeitinho de trazer o mundo para dentro da igreja, para dentro da nossa casa, para o caminho do Senhor. Não se iluda, meu irmão e minha irmã. Somos, sim, tentados todos os dias, de várias maneiras. O mundo está aí para nos seduzir. Os manjares, os banquetes estão postos. Basta você escolher qual porta você quer. A da felicidade do mundo, que é a larga e está assim de pessoas entrando por ela. A porta estreita que te esmaga, que te oprime, que exige que você abra mão daquilo que alegra o seu ego, a sua vaidade, que é um caminho que é doído e que tem poucas pessoas entrando por ela, mas é o caminho que te leva para a salvação da vida eterna. Está posto. Você pode escolher qual caminho você quer seguir, qual porta que você quer entrar. Para isso, pense quais bagagens você precisa deixar do lado de fora. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, abençoe a sua vida, te fortaleça, que você possa se manter perseverante e, ainda que doa, entre pela porta estreita. Fique com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.